Oi, professora Angelina. Hoje eu vim apresentar o livro A Corrente da Vida, do Valcir Carrasca. A história começa contando que a Raquel, que é por quem essa história é contada, que tinha uma grande amizade com o Nelson, que é o protagonista dessa história. Que eles tinham uma amizade há mais de 3, 4 anos. Que eles achavam que eles eram bons amigos e eles gostariam de sair mais para ir nos lugares, cinema, sorveteria e tudo mais. Só que os pais deles não deixavam muito, além da escola, né? Que eles queriam se conhecer melhor. Mas daí ficou por isso. E teve um dia que Nelson simplesmente desapareceu da escola. Acharam que era uma falta boba, né? Uns 3 dias, às vezes é viagem, tá fazendo alguma coisa, tá mal. Só que depois de uma semana e meia, 2, começaram a suspeitar que tava com alguma coisa mais séria. Perguntaram, né, pro amigo da Raquel, né, que era o melhor amigo. Ela não sabia responder, né? Ela também estava em dúvida. Então ela perguntou para vários professores, só que nenhum conseguia dizer. Só um que ele disse que estava com alguma coisa séria, tipo uma bactéria, uma doença, enfim, uma coisa não é muito boa. Daí teve um dia que ela decidiu ligar para a mãe do Nelson, né, para descobrir se ele tava com alguma coisa, né? Descobrir, enfim, com o que ele tava. Daí ela falou que o Nelson tava com uma pneumonia forte e ele precisava de descanso. Então ela pediu o nome do hospital, né, pra poder ir e ver o Nelson. Só que a mãe nem sabia o nome do hospital, o que já é um pouco estranho. Então daí só desligou mesmo e ficou por isso. Até que teve um dia que ela gostaria de ir na casa dele por causa que ela queria saber como é que o Nelson tava, por causa que ela tinha contado que o Nelson tinha saído da do hospital. Ela chegou lá, a mãe não queria que ela iria, por causa que ela só ficou sabendo mesmo que ele tinha saído. Mas a mãe dele não queria por causa que ele tinha que estar em repouso. Só que mesmo assim ela entrou, deu um jeito e tudo mais. E ela viu o Nelson de cama e ficou triste. Por causa que. Pô, é chato ver, né? Um amigo mal, né? E daí tava todo fraco tudo mais. Bem magro. Bem mais magro do que ele já era. Até que ela esperou, né? Uns dias. E daí ela decidiu que ia visitar de novo o Nelson, né? Uma semana, 2 semanas. Ele já tava um pouquinho mais cheinho, né? Ele já tinha comido um pouco mais. E daí ela decidiu: ah, podemos ir na sorveteria. A mãe ficou meio relutante, mas aí pensou melhor e daí deixou eles dois irem. E daí elas estavam conversando. Nelson parecia querer contar algo pra ela, mas ela não tava tentando entender. E ela também não tava conseguindo. Até que ele simplesmente desmontou como um boneco no chão, assim. E daí a Raquel tentou levantar, e daí veio a mãe e a avó, né, do Nelson, ajudar ele, que devolveu na cama. Daí, uns momentos depois, né, alguns minutinhos, a mãe do Nelson falou que ele queria conversar com a Raquel. E daí ele foi no quarto, né, tudo mais. E ela tava relutante, tá, mas o que você tem, né, que eu tô em dúvida, tudo mais, tô preocupada. E ele falou, ele tinha AIDS, por isso que ele tava tão fraco, mas pneumonia, assim, era muito forte para ele. A Raquel começou a chorar, né, ficou triste e abraçou um amigo dela, por causa que ela tava simplesmente triste, não tava acreditando, né. Era uma coisa quase impossível, assim, de pensar. Daí ela ficou chocada e daí foi embora. Daí, depois de uns dias, o Nelson começou a frequentar a escola de volta e falou que ele queria pegar a matéria perdida, né? Que ele perdeu por conta de todas essas faltas. Daí teve um dia que, pra aproveitar assim, ela saiu com o Nelson e mais o Marcelo, que ela ficou conversando na época
sobre o que ele tinha com o Nelson, né? O que o Nelson tinha. E daí todos eles foram para uma lanchonete que começaram a conversar, tudo mais, assuntos e isso aí. Até que chegou a fofoqueira da escola com a sua amiga e a irmã mais velha dessa amiga, que já trabalhava. Porém, o Nelson ficou meio escondido, meio tímido, por causa que parecia alguma coisa de errada com ele, por causa que quando ela chegou, ele já queria ir embora. Eles foram e tudo mais. E daí a irmã pareceu reconhecer o Nelson e contar pra ela e que ela contou pra fofoqueira. E daí começaram a olhar meio torto pra ele e daí ele queria ir embora. No fim eles foram e daí quando o Nelson tava com a Raquel, ele falou que ele tava lá com a mãe dele no hospital. Ele pediu o tratamento, né, de graça pra AIDS, né, com os remédios e tudo mais. Só que ela falou que essa irmã mais velha, que eles não, o plano deles não cobria a AIDS, né, que eles deviam ter lido melhor ou tudo isso antes. E daí meio que ficou triste, e daí por isso que ele estava meio tímido, por causa que ela já reconheceu. Daí no outro dia, ela sabia que seria meio difícil, por causa que a fofoqueira ia espalhar pra todo mundo que o Nelson tinha AIDS. No fim, tava todo mundo contra ele, no comecinho da aula, né, antes deles entrarem. E ele tava lá tomando só um suco com a Raquel, até que todo mundo chegou nele e falou que se ele não saísse da escola, ele iria apanhar, por conta que não queriam que tivesse uma pessoa doente, né, na escola deles. Só que daí chegou um menino mais velho, né, que fazia karatê, e falou que eles não iriam bater no Nelson. E se fossem bater no Nelson, que batessem primeiro nele. Por causa que ele já era bem mais velho, assim espantando todos eles. E ele começou a conversar com o Nelson que ele apoiava ele e que não ia deixar isso acontecer. Daí depois a diretora, o diretor, chamou o Nelson pra sala e falou que teriam que, infelizmente, tirar o Nelson da escola, por causa que tinha muitas mães fazendo protestos que não queriam que às vezes acontecesse algum acidente, né, um machucado e passar pro amigo, né, um colega, AIDS, né, que é uma doença que se passa pelo sexo e por seringa e tratamento de sangue, né, doação de sangue. Então, elas começaram a reclamar e não queriam o Nelson. Só que a mãe dele também estava lá e falou que não tirariam ele e a Raquel foi junto. Que começou a lutar contra o diretor para que ele continuasse. E falou que ele deveria ter os direitos de estudante normal, por causa que ele não era nenhuma criatura abominável, apenas tinha uma doença. Então, eles começaram a ser contra isso, que queriam que o Nelson estudasse. Fizeram até uma parada depois, né, pra contra o Nelson, mas aí não deu nada. Até que teve um dia que o Nelson ele ficou muito mal de novo. Ele pegou sapinho, que é uma doença normal, mas como ele estava muito fraco, né, o sistema imunológico estava fraco, ele não conseguiu tirar, né, eliminar o sapinho e dele ficou bem fraco. Daí, todos os que apoiavam a causa do Nelson fizeram um pedágio, né, no centro para eles conseguirem remédios. E o cara mais velho que fazia karatê, a irmã, o marido e o filho, né, deles tinha morrido por conta de AIDS. Então ele tinha os remédios e daí doou o resto pro Nelson. Eles conseguiram até que um dinheiro bom, assim. E daí ela deu, né, pra mãe, por causa que ela tava em estado bem crítico. Por causa que o remédio da AIDS era bem caro e ele precisava tomar todos os dias, né? E assim a mãe dele agradeceu muito. Só que teve um dia que simplesmente o Nelson deu uma recaída muito forte
E ele tava muito mal, tava sendo entubado e tudo mais. Ele queria conversar com a Raquel por causa que ele sentiu um amor diferente por ela. Ele sentiu um amor que era considerado, não era de amor de apaixonado ali no namorado. Era um amor de amigo, era um amor de querer o bem-estar do outro. E daí ele falou que o amor dele era como uma nuvem, que sempre se transformava. E daí entubaram ele e levaram para uma sala. A Raquel ficou triste, né? E daí voltou para casa. Até que veio o pai, dela, né? E falou que o Nelson, infelizmente, tinha morrido por conta do sapinho e que ele tinha sido. Então, a Raquel ficou muito triste. Daí foi no funeral. Uns dias depois ficou de luto. Daí chegou na escola. Todos fizeram uma corrente, né, da vida. Falaram sobre como era importante ser o Nelson naquela escola. E assim o livro termina. O livro é bom, né, tudo mais. E foi isso aí.